semente que está sendo plantada para amanhã estar semeando a palavra. Né? E essa jovem aqui já mostrou para mim. Ela vai viajar por nações, exortando e trazendo a palavra para a honra e glória de Deus. Amém? Salve da igreja, Papai do Senhor. Amém. Eu vou estar lendo em Salmos, capítulo 3, versículo 1. O Senhor tem multiplicado e os meus adversários são muitos, os que se levantam contra mim. Amém. Amém. Glória a Deus. Toma posse da palavra, amém? Né? Deus usa as crianças da sinceridade. Eu acho que os mais sinceros são eles, amém? Hoje nós vamos estudar, hoje não vai ser a porção semanal, vai ser um culto voltado para o dia da festa, fala assim, Yom Teruah. Yom Teruah. É festa do toque, né? Ou festa do shofar, né? Está em Levítico 23, vocês podem estar abrindo em Levítico 23, tá? Nós vamos estudar alguns versículos aqui, né? Vamos ler do 24 ao 29, vamos ler versículo por versículo. Deus vai falar com você dentro dessa ministração. Essa ministração é uma ministração muito importante, tá? Muitas igrejas não estudam isso, mas eu vou trazer um estudo para vocês aqui e mostrar que as festas bíblicas, elas representam o anúncio da vinda de Cristo, né? Só no livro de Levítico são 7 festas bíblicas, né? E eu vejo hoje pouquíssimas igrejas celebrando as festas bíblicas, né? E elas anunciam por quê? Porque a igreja hoje, ela começa a imitar muito as coisas do mundo, elas trazem festas do mundo para dentro da igreja, e as festas bíblicas que têm um cumprimento profético, a igreja não traz. E a nossa igreja, como nós somos uma igreja cristã restaurada, nós vamos começar a trazer isso para você e mostrar as bênçãos de Deus para a tua vida, né? Para que haja esperança, para que haja instituição na tua vida, amém? Amém. Vamos começar aqui o estudo. Quem pode, hoje o culto é participativo, tá bom? Quem pode estar lendo Levítico 23, o verso 24, quem pode ler? Levítico 23, verso 24. Quem quiser ler, lê com voz de trovão. Fala aos filhos de Israel, dizendo: no mês 7º, ao 1º do mês, tereis descanso, memorial com sonido de trombetas, santa convocação. Amém. Ou seja, nós seguimos já um calendário que não é bíblico, né? Só o povo judeu segue o calendário bíblico, né? Nós, por volta de 1500 e pouco, né, a Igreja Católica ela instituiu o calendário gregoriano, que é o calendário que nós seguimos, né? Do dia virar meia-noite. Mas em Israel é seguido o calendário bíblico. E hoje, se você voltasse hoje na época de Cristo ali, você estaria celebrando essa festa, né? Que seria, fala assim, Mikra Kodesh. Mikra Kodesh. Hoje você estaria fazendo um chamado santo, uma convocação santa que Deus convoca a você, para o toque do shofar, né? E quando Deus ele ensina a questão do toque, né? Ele está querendo anunciar algo para você. Se você estuda um pouquinho a cultura bíblica, o shofar ele era utilizado em vários tipos de situações em Israel. Quando o povo de Israel era convocado para a guerra, tocava-se o shofar. Quando viria uma festa, uma convocação santa, o shofar era tocado também. Quando se havia um casamento, o shofar também era tocado. Então, quando Moisés queria falar com o povo, quando o sumo sacerdote queria falar com o povo, o shofar era tocado para fazer o quê? Uma convocação, né? E o mais interessante é que as pessoas elas sabiam do que seria a convocação devido ao tipo de toque, da forma que o judeu tocava. Eu ainda não tenho o shofar aqui para ensinar detalhado para vocês, mas cada toque representava algo na vida do hebreu ali, né? A palavra teruah em hebraico é toque, né? É um tipo de toque que anuncia, né? O toque teruah significa uma convocação, né? De alerta. Então, quando
o nosso irmão aqui, Walter, leu o verso 24, falou santa convocação, e nós sabemos que nos originais está a palavra terua. Deus queria dar um alerta a seu povo, um toque de alerta. E quando os que tocavam o shofar ali davam um toque de alerta ao povo, né, o povo ele se preparava. E geralmente o toque terua, ele é um toque de alerta no sentido que poderia ser uma guerra, poderia ser um ataque dos seus inimigos, seria uma convocação santa para algo de altíssimo, né, de altíssimo valor para o povo hebreu ali, né? E essa festa de Yom Teruah, ela é comemorada 10 dias antes do dia do perdão, que é Yom Kippur. É o que nós vamos estudar aqui hoje. E você vai entender como que essas festas anunciam Cristo. Como que nós vamos chegar até Cristo através dessas festas. A palavra festa em hebraico significa Hag, né? Que em sua etimologia Hagag significa você estar em um círculo, né, de pessoas, né, e nesse círculo você está festejando algo, né? Quem pode ler o verso 25? 6 dias trabalhareis, mas o 7º será o sábado do descanso solene, santa conversação, nenhuma obra fareis, é sábado do Senhor em todas as vossas moradas. Tem outra versão aí? Não realizem nenhum tipo de trabalho comum e levem a Adonai uma oferta feita pelo fogo. Quem tem outra versão? Nenhum trabalho servil fareis, mas ofereis oferta queimada ao Senhor. Amém. Ou seja, era um feriado em Israel, né? A palavra sábado, as pessoas quando lê sábado na Bíblia, acham que sábado é igual ao nosso sábado gregoriano. Não. Na Bíblia, a palavra sábado representa ao 7º dia, né, do judeu, que é o sábado que você conhece, e representa também os feriados de Israel. Os feriados de Israel eram chamados de Shabat. Fala Shabat. Shabat. Shabat significa o que você aprendeu aqui? Descanso. Então, por exemplo, quando tinha um feriado em Israel, né, era um Shabat. E esse era o Shabat de Yom Teruah, era o feriado de Yom Teruah. Nenhum trabalho se faria. Por quê? Porque era uma santa convocação a qual o povo hebreu fazia no sentido de estar se preparando para algo. Para alcançar algo. Era um dia de reflexão. Quando o toque terua era feito, era um chamado de alerta. Existem vários toques. Por exemplo, você vai encontrar palavras que em português a palavra é uma só, é toque. Mas quando você lê a Bíblia em hebraico, você encontra a palavra terua, tequia, né, sevarim. Todas essas palavras são toques, mas eram toques diferentes. Cada toque tinha um significado que o povo ali ele iria entender, né? Quem pode ler o verso 26? Quem pode ler o verso 26? Falou mais o Senhor a Moisés dizendo, então 27 já para... Mas os 10 dias desse 7º mês será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis as vossas almas e oferecereis oferta queimada ao Senhor. Amém. O que seria afligir as vossas almas? Esse dia, ou seja, a festa do toque, ela estava anunciando algo, né? E como que funcionava essa festa naquela época? A contagem, no primeiro dia do mês 7 no calendário bíblico, era a festa de Yom Teruah, onde era chamado do anúncio do juízo, ou anúncio do veredito. E quando Deus dá o mandamento a Moisés para que o povo afligisse a sua alma, era no sentido que o povo teria que se humilhar a Deus. Por quê? Porque era chegado o dia de Yom Kippur. E como que funcionava esse dia? Era o dia que o sumo sacerdote, ele adentrava ao Santo dos Santos, e ele fazia isso anualmente. Ali ele matava um cordeiro e matava também um bode, né?
que seria sacrifício do pecado da nação e também sacrifício do pecado do tabernáculo, né? E eles pegavam o outro bode, fazia a imposição de mãos ali e mandava esse bode para o deserto de Azazel, né? Ou seja, todo pecado era colocado naquele bode que ia para Azazel e era amarrado uma corda nesse sumo sacerdote. Ele adentrava no Santo dos Santos. Por quê que era amarrada essa corda? Porque se o sacerdote tivesse em pecado para fazer expiação pelo povo, né, e ele morresse ali dentro, o pessoal puxava ele. Quando o sininho parava de balançar, sabia que o sacerdote tinha morrido, não tinha aguentado a glória de Deus, e puxava ele, né? Mas quando o sumo sacerdote estava em posição com Deus, ele saía ali e anunciava o veredito, né? E como que era esse veredito? Quando o sumo sacerdote saía do Santo dos Santos, o povo sabia que os seus pecados tinham sido perdoados através da expiação ali. Eu quero dizer para você que quando o véu do templo se rasgou e o sumo sacerdote Jesus Cristo subiu no Santo dos Santos, ele está aspergindo hoje o seu próprio sangue por mim e por você. Amém? Amém. E quando ele sair do Santo dos Santos para vir buscar a sua igreja, ele vai trazer o veredito. E esse dia era um dia, para muitos era um dia de bênção, e para outros era um dia de tristeza. Por quê? Se nesses 10 dias que o shofar era tocado, até Yom Kippur, e você humilhasse a sua alma, o seu nome não era riscado do livro da vida. O livro da vida não é uma coisa criada por Jesus ou no Novo Testamento, mas ele já existia no conceito do povo hebreu. No entanto, que em Êxodo 32, quando o povo peca, Moisés fala para quê? Para Deus. Moisés queria ser expiação pelo próprio povo e queria que estivesse o nome riscado no livro da vida para que Deus perdoasse o povo. Mas Deus sabia, falou: Moisés, esse trabalho excelente não é para você. Eu vou enviar o meu filho, né? Então hoje você vai estar essa festa de Yom Teruah, ela simboliza um alerta para a tua vida, para você estar se preparando para o noivo, o sumo sacerdote Jesus Cristo, sair do Santo dos Santos para trazer o veredito para a tua vida. Hoje essa festa é um chamado para você de reflexão, para você olhar dentro de si mesmo e saber o que é necessário você estar fazendo para que você alcance o perdão de Deus, né? Ou seja, a palavra afligir aí é a palavra ani em hebraico. Ani com ai seria aflição no sentido de se humilhar. Se humilhar é você examinar a si mesmo. Quando Jesus partiu o pão e falou assim, examinar a si mesmo, a palavra grega é o mesmo sentido da palavra ni, de você olhar para dentro de si e falar assim: o que é necessário mudar dentro de mim para eu alcançar o perdão de Deus? Então essa festa ela simboliza um momento de reflexão. Mas eu quero dizer uma coisa para você: se você já tem andado antes dessa festa acontecer, se o judeu já tivesse andado se humilhando ao Senhor, simplesmente ele seria um dia de alegria para ele. Por quê? Porque ele sabia que depois dos 10 dias que as trombetas fossem tocadas, no tocar da última trombeta, viria o veredito. Quando o sumo sacerdote saísse do Santo dos Santos. Talvez você chegou aqui aflito, passando por alguns tipos de dificuldades, talvez desacreditando do que Deus tem para você, mas eu quero dizer para você que o sumo sacerdote Jesus Cristo está lá no Santo dos Santos. E quando ele sair de lá, ele vai trazer o veredito para mim e para a tua vida. Então hoje é o dia de você examinar a si mesmo e fazer uma auto-reflexão de ti, para que Deus alcance a sua vida. Diz assim, Kippurim. Kippurim significa expiações e não expiação, né? Na sua Bíblia está expiação está no singular ou no plural aí? Está expiação ou expiações? Como está escrito na sua Bíblia aí? Expiação.
É uma tradução errada, porque está Kippurim no original. Kippurim é expiações. Por que os corretos é expiações? Porque o sacrifício ali era pelo pecado da nação, de pessoas, né? Eram feitas expiações por pessoas, né? A palavra Kippurim, ela vem de caper, vem de cobrir. Ou seja, através do sacrifício do Messias, os seus pecados são cobertos. E se os seus pecados são cobertos, você recebe o perdão de Deus. Mas o necessário para receber o perdão de Deus é você fazer o quê? É você se humilhar perante Ele. Diz assim, eu vou me humilhar perante Deus nesses dias de reflexão, onde o chofar será tocado, e eu vou estar examinando a mim mesmo, para o meu nome estar escrito no livro da vida. Amém? Glória a Deus. Quem pode ler o verso 27? Já foi lido, já, né? É o 28, né? 28. Olha. Naquele mesmo dia, nenhuma obra fareis, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor vosso Deus. Amém. Ou seja, o que o Gil leu aí. Essa festa, ela anuncia o anúncio do veredito, né? Então, se ela está anunciando algo referente à sua vida, seria um dia de reflexão para você estar meditando no que precisa ser necessário ser mudado em você. Porque quando você é alcançado por Cristo, você passa a ser uma nova criatura. As coisas velhas se tornam novas na tua vida referente a Cristo. Então, por exemplo, era um dia que o povo descansava, era um feriado de descanso, para que as pessoas elas tivessem uma reflexão. E esses 10 dias eram dias de contagem regressiva para Deus aceitar o pecado da nação. Flávio Joséfos, historicamente, diz que existia um lacinho que o sumo sacerdote ele colocava no sangue dos sacrifícios ali e amarrava na tenda da congregação, e na época do templo eles amarravam na porta do templo. Depois de um ano que essa fita ia ficando branca, né, era necessário que se fizesse outra expiação. O mais interessante que Joséfos conta, né, um relato histórico de Jesus falando da Bíblia, que quando o véu do templo se rasgou ali, né, esse lacinho que do dia de Yom Kippur, que fazia a alusão ao dia do perdão, ele nunca mais ficou claro, sobrenaturalmente. E sabe por que esse lacinho vermelho, que era usado o sangue do novilho, nunca mais ficou claro? Porque o sangue de novilhos e bodes foi transferido para o sangue de Cristo. Aleluia. E até hoje ele vive expiando o seu próprio sangue por mim e por você. Você que está aqui hoje, Deus ele está permitindo que você seja aproximado. E esse momento de reflexão, de humilhação que você está passando, é para você ter a sua alma afligida para alcançar a bênção de Deus. Glória a Deus, aleluia. Talvez você não entenda o que você tem passado ou está passando. Aleluia. Mas Deus te entende, mas Ele está te preparando para coisas grandes. Porque quando o sumo sacerdote vier e trazer o veredito, você vai regozijar com Ele. Aleluia. Você vai celebrar as bodas com Ele. Glória a Deus. Isso é algo muito importante. O que me faz ter esperança de perseverar e acreditar, né? E ficar firme com as dificuldades e tribulações que passamos, seria isso. Saber que as aflições que eu passo vai ser como uma bênção lá na frente. Mas, pastor, e se Jesus voltar amanhã e esse dia não chegar? Ele mesmo ensina através do apóstolo Paulo. Nós temos que crer que se morremos com Cristo, cremos que com Ele viveremos. E ao mesmo tempo que Ele permite aflições na sua vida, Ele permite também momentos de festa. Essa palavra de instrução que Ele está te passando aqui essa noite, vai ser uma palavra
que vai acabar em festa. E sabe por que nós vamos festejar aqui pela festa de alerta, do toque de alerta? É para nós estarmos antenados, que o relógio bíblico está correndo, e ele está às portas para trazer o veredito. E eu profetizo para essa congregação que o veredito que ele vai trazer é assim: entra no gozo do seu Senhor, porque você se humilhou e perseverou até o fim, e aquele que perseverar até o fim comerá do fruto da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Ele é o fruto da árvore da vida. Ele é o sumo sacerdote, como diz o autor de Hebreus, não segundo a ordem do sacerdócio levítico, mas segundo a ordem de Melquisedeque. Ou seja, a ordem de Melquisedeque são sacerdotes para o mundo. Ou seja, ele não veio apenas para o povo santo, mas todos aqueles que o recebessem tiveram o direito de ser chamados filhos de Deus. Você é filho de Deus porque você está aqui hoje recebendo o sumo sacerdote Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, e nele você vai receber o veredito. Aleluia. Ezequiel nos ensina no capítulo 18: avisa o justo do seu mau caminho e avisa o ímpio também. O eterno Deus de Israel, ele não se agrada da morte do ímpio, mas ele manda avisar o ímpio do seu mau caminho, para que ele não morra. A nossa função é desenvolver, perante aos toques de shofar, que as pessoas se arrependam. Diz assim: perante o toque de shofar, eu vou alertar pessoas. Arrependei-vos, porque está chegando a hora do sumo sacerdote, Yeshua HaMashiach, sair do santo dos santos e trazer o veredito. Amém? Aí ele fala assim: louco, essa noite eu pedirei tua alma, que tu tens feito. Né? Eu imagino ele saindo do santo dos santos, falando assim: louco, essa noite eu pedirei tua alma. Essa noite eu pedirei tua alma. Que tu tens feito. Que tu tens feito. Né? Qual que será o nosso veredito? Será que se ele voltasse amanhã, será que eu estaria preparado para entrar no gozo dele? Então, esse é um momento de reflexão para você. O toque do shofar representa isso. Amém? Quem pode ler o verso 29? Porque toda alma que naquele mesmo dia se não afligir, será extirpado do seu povo. Amém. O Catati leu aí, é muito interessante, porque se nós não se humilharmos perante o Deus vivo de Israel, naquele grande dia que o sumo sacerdote voltar, Jesus voltar, você será o quê? Extirpado. O que é se humilhar para Deus? Se humilhar é você deixar Deus tratar o seu coração. Essa palavra Ani é a mesma palavra que está em Deuteronômio capítulo 8. Ele fala que ele levou o povo para o deserto e humilhou o povo ali. Ou seja, a palavra Ani ali está se referindo a afligir. Ou seja, nem sempre as aflições que você passa é o diabo. Às vezes o próprio Deus permite que você seja afligido. Por quê? Porque o nosso caráter, infelizmente, ele é mudado quando nós somos trabalhados. Se nós temos coisas que Deus odeia, o nosso caráter é trabalhado para que haja uma melhora, para que haja uma mudança em nossas vidas. O que Deus quer para você é uma mudança. O que Deus quer para você é uma separação. Ei, você foi escolhido como povo santo para ser diferente aí fora. Romanos 8,19 diz assim: que o mundo espera com ardente expectativa as revelações que vão vir dos filhos de Deus. Amém? Amém. O toque do shofar também foi anunciado pelos santos profetas. Né? Quem pode abrir aí Isaías 27? Abre em Isaías 27. Vocês vão ler do verso 11 ao 13. Isaías 27, do verso 11 ao 13. Quem pode ler?
secarem, serão quebrados, e vindas mulheres o acenderão, porque este povo é povo de entendimento. Assim aquele... É 11, 27? Isso, tá certo. 27? Tá certo. Isaías 27, no verso 11 em diante. Ah, tá. Tá certo. Quando os seus ramos secarem, serão quebrados, e vindas as mulheres os acenderão, porque este povo não é povo de entendimento. Assim aquele que o fez não se compadecerá dele, e aquele que o formou não lhe mostrará nenhum favor. E será naquele dia que o Senhor debulhará seus cereais desde as correntes do rio até o rio do Egito, e vós, os filhos de Israel, sereis colhidos um a um. E será naquele dia que se tocará uma grande trombeta, e os que andavam perdidos pela terra da Assíria, e os que foram desterrados para a terra do Egito, tornarão a vir, e adorarão o Senhor no Monte Santo em Jerusalém. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus, ele faz promessas a Israel através de Isaías. Aí. Por quê? Nessa época de Isaías, o reino já estava o quê? Aliás, o reino ia ser dividido ainda. Isaías, ele dá uma profecia que iria acontecer um pouquinho depois dele, né? O reino foi dividido depois da morte de Salomão, né? O reino foi dividido. E o reino do norte composto pelas 10 tribos, o reino do sul composto por 2 tribos. A tribo de Judá e de Benjamim eram chamados de casa de Judá, né? O reino do sul era chamado de casa de Judá. E o reino do norte era chamado de casa de Israel. Em 722 a.C., as 10 tribos foram levadas cativas para a Síria. Essa história está lá em 2 Reis, capítulo 17. Né? E diz que o livro de Reis que não voltaram até os dias de hoje. Ou seja, alguns ramos foram quebrados. Né? Quando o apóstolo fala dos ramos, ele está se referindo às 10 tribos. Para que você fosse enxertado. Por quê? As 10 tribos foram espalhadas entre as nações. Mas um cabeça iria congregar todas essas tribos. E aqueles estrangeiros, como diz Ezequiel 47, e aqueles estrangeiros que viessem junto com as 10 tribos e seguissem esse cabeça que é Jesus, eles seriam enxertados. Mas como que eles iriam seguir? Eles iriam ouvir o toque da trombeta. A palavra trombeta aí é tequia. Fala tequia. Tequia. Seria um toque de trombeta no sentido de trazer uma mensagem importante, de trazer uma sentença. Então, essa trombeta, quando ela foi tocada, ela simboliza a trombeta de Yom Kippur. É quando viesse o veredito para aqueles que perseveraram até o fim. Então, eu e você, fala assim, eu, junto com o povo de Israel que crê em Cristo, junto com o povo de Israel que crê em Cristo, vou ouvir o toque da trombeta. E vou observar e reconhecer o toque do noivo. Amém? Então, esse toque aí, tequia, representa o toque do noivo. Quando for tocada a última trombeta, será o ano aceitável do Senhor. O ano aceitável do Senhor é quando Jesus voltar e ele vai estabelecer o reino vindouro. Glória a Deus. Toda a eternidade vai ser concretizada. E o ímpio será o quê? Exterminado. Amém? Quem pode abrir Joel capítulo 2? Joel capítulo 2. Joel capítulo 2, vocês vão ler do verso 14, aliás, do verso 13 ao verso 18. Joel capítulo 2. Do verso 13 ao 18. Estão entendendo? Amém. Glória a Deus. Do 13 ao 18? Isso, do verso 13 ao 18, Joel capítulo 2. A sua Bíblia é diferente, viu, Juninho? Eu estou certo. Aqui. A de 5 versículo é diferente. Pode ler, Tom? Pode ler. E rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus,
porque ele é misericordioso e compassivo, e tardio em graça, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção, em oferta de alimentos e libação para o Senhor vosso Deus? Tocai a trombeta em Sião, santificai um jejum, convocai uma assembléia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai as crianças e os que mamam, saia o noivo da sua recâmara, e a noiva do seu aposento. Aleluia. Chore os sacerdotes, ministros do Senhor, entre a plende e ao altar, e digam: poupa o teu povo, ó Senhor, não entregues a tua herança ao opróbrio, para que os gentios o dominem, porque diriam entre os povos: onde está o seu Deus? Aleluia. Ou seja, aí Joel está falando do quê? Joel está falando do ano aceitável do Senhor. O próprio nome Joel já é um nome profético, né? Yoel em hebraico. Significa Deus é Adonai. Adonai é Deus. Yoel. Né? Ou seja, quando Joel faz essa profecia, seria o ano do perdão. Né? O ano do perdão. E quando ele fala tocai a trombeta, ele está dando um alerta. Fala tequia. Terua, é terua. É um alerta. Um alerta para quê? Para que fosse humilhada as almas do povo, e através dessas almas que fossem se humilharem, né, eles participariam do ano aceitável do Senhor. Diz assim: eu vou participar do ano aceitável do Senhor. Porque vou reconhecer o toque do noivo. E ao tocar a trombeta, o noivo sairá da recâmara. E eu vou ter uma lua de mel com ele. Amém? Glória a Deus. Então, o que Deus tem para você dentro de um toque é um alerta. Então, essa festa representa um alerta na sua vida. Como que está a sua vida em Cristo? O que você tem feito para fazer parte dessas bodas aí que Deus tem para você? Isso é algo muito interessante. 1 Coríntios capítulo 15, quem pode abrir? 1 Coríntios capítulo 15, vocês vão ler do verso 49 em diante. 1 Coríntios capítulo 15, do verso 49 em diante. 49. Isso. E da mesma forma como nascemos à imagem do homem da terra, também portaremos a imagem do homem no céu. E lhes digo, irmãos, que na carne e sangue não tem parte no reino de Deus. Tampouco pode algo que decompõe partilhar o que sofre decomposição. Percebam, eu lhe digo um segredo, nem todos morreremos, mas todos seremos modificados. Será um instante, em um piscar de olhos, no chofar final, porque o chofar soará, e os mortos serão ressuscitados para sempre, e nós também seremos transformados, porque este material que pode se decompor deve ser revestido da imperecibilidade, que este mortal deve ser revestido de imortalidade. Quando o que parece revestir de imperecibilidade, o que é mortal se revestir de imortalidade. Então, essa passagem do Taná será cumprida. Amém. Quem tem no caso, outra versão aí? E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E agora, dito isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem dar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério, na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados,
no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, é isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Amém. Amém. Quando o apóstolo Paulo está falando do tocar do último chofar, ele não está falando uma coisa aleatória, ele está pegando uma profecia. Tá, é Apocalipse, né? É Apocalipse também, as trombetas. Última trombeta. Ele fala aqui da última e lá realmente a igreja só vai ser arrebatada. Exatamente. No tocar da última trombeta. Por que na última trombeta? Porque a igreja vai ser o quê? Humilhada. Tem que se humilhar para merecer. Quantas trombetas que vão de Yom Teruah a Yom Kippur? São 10 dias tocando a trombeta. O povo afligindo as suas almas para que o seu nome não seja arriscado do livro da vida. As pessoas observam o último chofar, a última trombeta. Por que o apóstolo Paulo fala a última trombeta? Ele está fazendo alusão à festa de Yom Teruah. O anúncio do veredito. No tocar da última trombeta era o Yom Kippur, o dia do veredito, que simboliza o quê? O arrebatamento. Ou seja, aqueles que tiveram seus nomes no livro da vida, que mantiveram, vão ser transformados. A incorruptibilidade vai ser revestida de... Aliás, a corruptibilidade vai se revestir de incorruptibilidade. Esse corpo que fica velho, as costas doem um pouco, não enxerga mais direito, vai ser transformado para um corpo eterno. Os bicos de papagaio vai acabar, artrose, tendinite, vai acabar. Eu vou ver a Dona Luzia com aspecto de 20 anos de idade. Lembra eu? Sou a Dona Luzia. Mas a senhora é a Dona Luzia? Nossa, mas você está diferente. Você está mais jovem. O pastor Tom está enxergando. Oh, glória. Ou seja, tudo na Bíblia se conecta. Não é algo aleatório. Então, quando o apóstolo Paulo fala isso, ele fala o quê? Que nós temos que se humilhar. Quando fala que a igreja... Aí vem John Nelson Darby no século XIX. A igreja vai ser arrebatada antes da tribulação. Tem base bíblica para isso. Margaret MacDonald também. Exatamente. E isso está lá na história, uma neófita. Essa Margaret MacDonald que ele citou, ela era discípula de Edward Irving, que era um ministro presbiteriano, que foi expulso da presbiteriana por pregar heresias, montou a Igreja Católica Apostólica, montou a Igreja Católica Apostólica Carismática, ele foi o fundador dela, e essa Margaret MacDonald era discípula dele. Aí vem o John Nelson Darby, que era um inglês, maçom, fundou essa doutrina de pré-tribulacionismo. Ou seja, e hoje você faz uma faculdade de teologia, elas ensinam isso. É verdade. E isso nunca foi ensinado antes do século XIX. Antes do século XIX, se você pegar Calvino, Lutero, eles criam que a igreja ia passar pela tribulação para depois serem arrebatados. Mas John Nelson Darby, ele fez o quê? Ele deu essa ideia aí, criou 7 dispensações que não existem, Aí veio o cineasta Tim LaHaye, criou aquele filme Deixados para Parar Atrás, e veio também um outro advogado maçom, C. Scott Field, criou a Bíblia Scott Field, ensinando essa doutrina falha. Isso foi impregnado na mente dos norte-americanos, veio para o Brasil e todo mundo está crendo nessa baboseira. É verdade. Aí sabe o que vai acontecer? Quando a igreja estiver passando pela tribulação e não tiver o arrebatamento, muitos vão apostatar da fé, achar que Jesus não vai vir mais. Mas vocês aqui estão sendo preparados para a grande tribulação. Glória a Deus.
Mas da mesma forma que veio as tribulações para o Egito, e o povo de Deus foi guardado, porque o sangue do cordeiro estava na verga da porta, o sangue do cordeiro também vai estar sobre a verga da sua porta. E o destruidor não vai atingir você. Amém? Diz assim: eu tenho o sangue do cordeiro, e Yeshua HaMashiach na verga da minha porta. E quando o destruidor vier, ele vai pesar, pular a minha casa. A palavra pesa é Páscoa em hebraico. Pesa significa passagem. Ele vai passar por você e não vai tocar em você. Porque você é remido e lavado pelo sangue do Cordeiro. Amém? Deus não se lembra mais do seu passado. E ninguém vai lembrar mais do seu passado. Amém? Minha esposa gosta muito desse versículo. Glória a Deus. Eu fui remido e lavada pelo sangue do Cordeiro. Aleluia. Se Deus não se lembra do meu passado, quem é você para lembrar? Deus. Fala, Deus. Amém? Glória a Deus. Eu vou estar encerrando, tá? Eu ia ler Apocalipse 8, mas vai prolongar muito. E nós temos uma festinha aqui. Amém. Entenderam, irmãos, esse ensinamento? Amém. Gostaram? Amém. Já tinham ouvido falar já? Não. Eu passei bem resumido para vocês, viu? Tem uma profundidade muito grande daí. Amém. Esse é o ensinamento bíblico puro. Tá? Todos os apóstolos tiraram base do Santo Espírito. Amém? Amém. Vem aqui, Vinícius, para ajudar na bênção, vem. Essa. Procura lá. Essa, né? Põe de pé, irmãos. A gente vai abençoar vocês para a gente estar festejando aqui. Amém? O Felipe vai dar a bênção aqui, eu vou estar abençoando vocês. Tá, Números capítulo. Ele vai dar